dia. Assim Muito que é bom, né? A pessoa vem para falar, já começa falando mesmo. Bom dia a todos para mais esse encontro aí, compartilhando saberes, práticas também, né? Hoje vamos ouvir um pouquinho aí sobre a constelação familiar com a Maria Angélica, que também já foi voluntária, né? A gente não sabe como é que vai ficar por conta da pandemia, tá tudo meio suspenso ainda, mas esperamos que você retorne. A Maria Angélica fez atendimentos associando o reiki com o som curativo das tigelas de cristal, um trabalho muito bonito também. Mas ela é consteladora e hoje vai falar um pouquinho para a gente dessa prática, que também é uma prática que o SUS disponibiliza no hall de práticas, né, integrativas e complementares. E a Maria Angélica hoje vai trazer para a gente um pouco, compartilhar aí como que é a constelação. Pode se apresentar, Maria Angélica, falar um pouquinho do seu trabalho. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos que estão aqui e o convite, né, para participar desse trabalho tão bonito que é as práticas integrativas e complementares. Disponibilizar mais uma ferramenta, né, para a construção de uma saúde integrada no Sistema Único de Saúde. Eu fico muito honrada em poder fazer parte. E quero começar dizendo, né, que uma frase muito linda que o maior divulgador das constelações familiares, que é o Bert Hellinger, que é quem é a fonte que eu fui buscar os meus conhecimentos, ele diz uma frase muito linda que para mim sintetiza tudo o que significa a constelação, que é: vamos juntos transformar nós em laços e as maldições em bênçãos, né? Por que então a constelação no âmbito de práticas complementares em saúde, né? Práticas integrativas complementares em saúde. Eu vejo muito isso como um novo olhar, um conjunto, né, de tudo que a gente vem vivendo, todas essas transformações que a gente vem vivendo em todos os âmbitos, né? Assim como a gente teve muitos avanços na tecnologia, na própria medicina, e hoje a gente vem com esse olhar também integrativo em relação à saúde, né? Que a saúde hoje, ela engloba o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E a constelação, ela vem muito como essa ferramenta agregadora, né? Uma visão, tenta trazer essa visão do todo, né? Essa visão mais inclusiva, né? Ela tem fontes, né? De vários âmbitos terapêuticos, né? Da psicologia, da psicanálise, do psicodrama, tem conceitos da biologia. Então ela traz assim como uma ferramenta mesmo muito potente esse convite da gente olhar para tudo como um todo sem querer excluir nada, né? Tentar trazer esse olhar mais de aceitação. Como a gente está falando de práticas integrativas em saúde, por que não trazer esse olhar também para a saúde, né? Muitas vezes a gente olha para a doença como algo ruim, como algo que precisa ser combatido. Sim, precisa ser visto e precisa ser cuidado. Mas eu acho que talvez de um olhar como uma oportunidade, né? De olhar para aquilo como uma oportunidade, sim, de crescimento. A constelação, ela trabalha a partir das ordens do amor, né? Que são as 3 leis que Bert Hellinger disponibilizou
que falam que ajudam a trazer e a colocar o amor em ordem em todos os sistemas. Então, quando a gente fala de saúde, falando em saúde integral, né? A minha saúde física, psíquica, emocional. Geralmente, as nossas referências, elas começam dentro do nosso lar, né? Então, referência também do que é saudável dentro do próprio lar. E ele fala que esses nós que às vezes estão por trás dos conflitos familiares, como doenças que se repetem na família, falências, comportamentos que às vezes são considerados escusos e que às vezes a gente até tenta esconder, na visão da constelação familiar, eles criam emaranhamentos, que significa que uma pessoa do seu sistema familiar pode estar representando um outro membro para que aquele membro seja olhado, seja visto e seja aceito. Porque a primeira ordem do amor, que coloca o amor em ordem, é a ordem do pertencimento. Então, olhar para tudo isso, para todo o sistema e para todos os membros do sistema com o mesmo direito, sabendo que eles têm o mesmo direito de pertencer do que uma outra pessoa que não compartilha da mesma visão ou que considera e que julga errada a posição. No Brasil, a gente tem muito problema com o alcoolismo, né? Então, às vezes, um membro que foi julgado ou que foi até mesmo excluído da família, a gente não vai mais ter contato com o tio José porque ele bebe, ele não tem comportamentos aceitáveis socialmente. Então, essa exclusão, ela acaba trazendo, sim, um emaranhamento para o sistema. Então, alguém, em determinado momento, pode trazer essa questão à tona, para que aquilo seja visto, seja reintegrado, né, e seja curado, né? E a segunda ordem é a ordem de hierarquia, né? Então, quem vem primeiro é mais importante para o sistema, até porque foi ele quem, à sua maneira, com seus erros e com seus acertos como pessoa humana, possibilitou a vinda dos demais, né, dos seus descendentes. Então, ele precisa ter esse lugar respeitado, né, como uma pessoa que veio antes, possui mais sabedoria, né, e de uma forma ou de outra, às vezes a gente olhar com um olhar, né, de politicamente correto, conseguiu dar continuidade à vida. E esse é um dos maiores ensinamentos, né? Além de colocar o amor em ordem e fluir, tudo aquilo que permite a continuidade da vida. Então, olhar para os nossos ancestrais, olhar para a história dos nossos ancestrais de uma maneira amorosa, de uma maneira grata, né? Que tudo que eles viveram possibilitou que a vida chegasse até a mim, até os meus descendentes. E aí, a partir daí, eu vou e realizo os meus sonhos, eu coloco para o mundo as minhas habilidades, os meus talentos, assim eu também sirvo a vida, mas tudo com esse olhar de gratidão, com esse olhar integrando, né, todos os acontecimentos, mesmo que eu não concorde com eles, mesmo que eu, em algum momento, fale, não, isso não é para mim. Mas trabalhar essa visão de aceitação e honrar, né, quem veio antes. E a terceira lei, que é a do equilíbrio de troca, né? Nós, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, nós só conseguimos evoluir em grupo, né? E para que esse grupo tenha harmonia, tenha fluidez, tenha paz, prospere, precisa haver um equilíbrio de troca. Cada um dentro do sistema
tem um lugar, né? E tem uma função, entre aspas. E tem uma frase que agora eu não lembro de quem é, mas que não há ninguém tão rico que não possa receber nada, e não há ninguém tão pobre que não tenha algo para oferecer. Então, essa para mim é uma visão que sintetiza bem esse equilíbrio de troca. Todo mundo tem algo a oferecer e todo mundo tem algo a receber. Quando essa relação ela está em equilíbrio, né, o sistema flui, os relacionamentos se aprofundam, né, a vida continua com mais leveza, com paz, né? Como encontrar, então, né, esse lugar de troca com equilíbrio? É de um lugar em que você esteja fazendo o que lhe cabe, né, dentro das suas relações, e o outro esteja fazendo a parte que cabe a ele. Assim, caminhando juntos, a gente evolui, a gente, né, transforma a sociedade, transforma o mundo e transforma também a saúde, né? Muito se fala, né, de um caminho equilibrado para a construção de uma nova saúde. E eu vejo muito essa energia. Quando a gente fala equilíbrio de troca, não somente com as pessoas, né, mas com tudo aquilo que a gente se relaciona, né, com a comida, com o dinheiro, com a bebida, tudo aquilo que compõe a nossa saúde, né, a vida como um todo. E essas 3 leis, resumindo um pouquinho aqui, a do pertencimento, a da hierarquia e o equilíbrio de troca, são a base da constelação familiar. E essa visão, ao meu ver, ela contribui para a construção de uma saúde mais integrada, né? Quando eu dou o direito de quem quer que seja ser da maneira que ele é, mesmo que eu não concorde ou eu desconheça razão para aquele tipo de comportamento, a constelação ela vem como um paradigma da psicologia, né, clássica. Ela vem oferecer esse olhar integrado. Ao contrário do que a psicologia clássica diz, que para a gente seguir para a vida, a gente precisa se separar dos nossos pais, na constelação, ele fala que a gente não precisa se separar, porque eles são parte de nós. Então, a gente não consegue se separar do nosso pai e da nossa mãe, porque eles estão em tudo que é nosso, estão em todas as nossas células, estão em todos os nossos comportamentos, todas as influências que recebemos, desde a nossa concepção até o nascimento. Então, essa visão mais inclusiva, né, da gente sim conseguir ir para a vida sem depender dos nossos pais, porém aceitando e integrando tudo que a gente recebeu dele, inclusive aquilo que a gente julga que faltou, né? Às vezes um brinquedo que foi negado, às vezes um colo que não pôde ser dado num determinado momento, um não que foi ouvido porque havia um mau comportamento. Então, todas essas memórias, né, a gente carrega conosco, em todas as nossas células, estão presentes os nossos pais, estão presentes quem possibilitou a nossa vida. Então, ao contrário da psicologia clássica, ele fala para a gente integrar isso em nós, porque quando a gente soma tudo aquilo que a gente viveu, quando a gente consegue trazer a força mesmo de tudo aquilo que nos aconteceu, com esse olhar de gratidão, de aceitação e de não julgamento, a gente consegue integrar essa força e colocá-la em movimento, indo para a vida. Quando a gente não julga, quando a gente não se julga e quando a gente não julga o outro,
a gente fica num lugar melhor, num lugar de mais paz, né? Sem conflito. Não posso dizer que totalmente sem conflito, né? Porque a vida traz, né, todos os altos e baixos como oportunidades, né, para que a gente evolua, para que a gente melhore. Mas a constelação, ela traz essa aceitação, esse olhar, que tudo pertence, e tudo pertence do jeito que é, tudo e todos pertencem, né, do jeito que é. Olhar, sim, para o passado com esse olhar de gratidão, porque só com o que foi vivido no passado a gente consegue construir um novo futuro, né? Olhando para o passado com gratidão, trazendo as lições que ele deixou, né? E olhando para isso com gratidão, a gente consegue construir uma nova história, mesmo que faça um pouquinho diferente, né? Quando a gente olha para algo de uma maneira que a gente não permita mais que aquilo nos machuque, e a gente fique olhando para aquilo com sofrimento, e se a gente consegue trazer esse olhar amoroso, né, para aquela situação, a gente consegue passar por aquilo mais tranquilamente e consegue transcender, né, aquele obstáculo, uma doença, enfim, essa visão, né, que a constelação traz de ser mais integrada e mais inclusiva. Eu acredito que ela contribui muito para uma nova visão de saúde, né, para uma visão de saúde integrada. Quando eu estou em paz com o meu relacionamento com os meus pais, eu consigo refletir isso em todos os meus relacionamentos. No meu relacionamento com a minha saúde, porque se eu estou em paz com o que eu recebi dos meus pais, eu tenho ciência de que eu recebi tudo o que eu precisava para eu mesma, hoje, enquanto adulta, fazer o que é preciso por mim, pela minha saúde, cuidar dos meus pensamentos, cuidar dos meus sentimentos, cuidar dos meus relacionamentos de uma forma mais leve, mais amorosa, menos agressiva, menos violenta, né? Então, não só, né, para os relacionamentos com outras pessoas, mas o meu relacionamento com a comida, o meu relacionamento com o dinheiro, o meu relacionamento com o meu corpo, né, com a minha imagem. Então, se a gente consegue trazer esse olhar, né, mais amoroso, mais integrado e mais leve, a promessa, né, se cumpre, que é viver uma vida mais leve, mais saudável. E todas essas leis, né, eu acredito que elas vêm justamente para fortalecer essa visão, né, mais integrada, mais leve. E eu estou sendo um pouco repetitiva, que eu me perdi um pouquinho aqui, mas eu acho que eu consegui colocar aqui a minha visão das constelações e a sua contribuição para a construção de uma saúde integrada. Sim, muito obrigada, Angélica. Eu agradeço em nome de todos que estão aqui. É muito claro, né, tudo que você trouxe aqui para a gente. E eu peço, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, que escreva no chat para a gente fazer um filtro aqui das perguntas, tá? Mas assim, quando tem muitas pessoas ainda que não conhecem o trabalho da constelação familiar. Geralmente nós terapeutas a gente experimenta um pouco de tudo, né? Sim. Mas para uma pessoa que não conhece a constelação familiar, quais as possibilidades de serem feitos esse trabalho? De repente a pessoa é muito tímida e não quer pessoas ali, ou ela não se sente confortável porque outras pessoas podem ficar sabendo da vida dela. Enfim,
quais as possibilidades de atendimento para uma pessoa que queira fazer um atendimento através da constelação familiar? Muito excelente a sua pergunta. Muito obrigada por tê-la feito, porque era algo que eu deveria ter explicado e não coloquei. Peço o meu sinto muito aqui. Imagina, deixa fluir. É bom porque a gente tem que meio que perguntar, né? Se você falar tudo, a gente não tem o que perguntar, mas pode falar, Angélica. É verdade. Mas a constelação, ela, além de trazer, né, essa visão que eu expliquei anteriormente, a proposta dela é ser contrária à análise. Por exemplo, a pessoa vai, eu quero fazer uma sessão de análise. O que é uma análise? A pessoa vai, senta diante do profissional e começa a colocar quais são as suas questões, através de palavras, e aquilo vai trazendo um diálogo, né? Em determinado ponto, o analista coloca uma questão para te fazer refletir a respeito daquilo que você colocou e tem trazido como um problema. Na constelação, não existe esse diálogo, né? Nas novas constelações, quase não existe fala, né? A pessoa, ela coloca para o profissional um tema que ela quer trabalhar. Por exemplo, quero olhar para a minha relação com a minha mãe, ou quero olhar para a minha relação com o dinheiro, ou com o trabalho. E quem vai trazer a informação daquilo que vem trazendo conflito não são as palavras, nem do terapeuta e nem do consulente. É o campo que vai trazer essas respostas. O campo na constelação é como se fossem... Nós temos informações no nosso gene, na nossa genética, né? Assim como temos informações na nuvem para informações tecnológicas, para fazer o download de uma informação, de uma música, enfim. Assim, nós, enquanto sistema humano, também temos essas informações, que vêm sendo estudadas, inclusive, através da epigenética, dos campos morfogenéticos. Então, no campo, na atuação da constelação, quem traz essas respostas não é a fala, não é a mente, são essas informações que são baixadas, né? A gente faz o download dessas informações do campo, né? E aí, a leitura do campo é feita pelo constelador, é feita pelo profissional. Então, há possibilidade do consulente fazer isso com outras pessoas, fazer isso em grupo, ou ele pode fazer isso individualmente, que aí, geralmente, acontece assim, para quem nunca participou de uma constelação, a pessoa traz uma questão, e se é em grupo, pessoas serão convidadas a representarem tal tema, ou tal pessoa, se, por exemplo, ela quer olhar para a relação com os familiares dela, vai trazer um representante ou para o pai, ou para a mãe, para o irmão, para uma tia, né? Mas isso não é trazido mentalmente nem verbalmente. Isso é trazido pelo campo. O campo dá essa resposta, né? E não existe, assim como, por exemplo, na análise, né? Existe a troca mental e o estímulo intelectual para trazer à luz da razão a questão que vem trazendo o sofrimento. Na constelação, isso é feito através dos movimentos que são feitos dentro do campo. Por exemplo, o consulente entra no campo, ou o representante dele entra no campo e ele quer olhar lá para a relação com a mãe. Aí ele vai se posicionar no campo conforme a alma dele está se sentindo em relação àquele tema, né? Então, diante dessas posições, né, que é feita a leitura de como está a alma dele em relação àquela questão, né? Em relação à questão com a mãe, com o pai, em relação com o dinheiro. Então, não é nem o consulente e nem o constelador. O constelador, ele faz uma leitura desse campo, né, para falar, olha,
tá aqui. É como se tirasse uma foto de como está a tua alma naquele momento em relação a determinado tema. Então, assim, não existe muita exposição, né? E geralmente são feitos em grupos pequenos e quase não há fala. Geralmente, o que se pergunta o constelador pode fazer a pergunta, né, para os representantes, perguntando como é que eles estão se sentindo, para quê? Para trazer essa leitura mesmo, para que essa leitura fique mais clara, né? E não dele, não nas palavras dele, mas nas palavras de quem os representantes estão representando, né? Porque quem já participou de uma constelação sabe que, assim, é algo quase inexplicável, né? Acho que mesmo só vivendo para saber. Uma das outras teorias também que se aplica ao campo é a da fenomenologia, que é de informação não local, ou seja, então, não necessariamente o representante, por exemplo, o pai ou a mãe daquela pessoa precisa estar presente, porque quando ela entra nesse campo dessas informações morfogenéticas, epigenéticas, de todas essas informações do campo do sistema familiar, ou de outro sistema, porque também pode ser olhado para outras questões, mas quem traz essas informações é o campo, né? E ele não está local, como a fenomenologia explica. Essa palavra é meio difícil, né? Trava a língua. Mas você falou de pessoas representando, e existe a outra possibilidade que podem ser bonecos, podem bonecos. ser esmalte. Eu mesma já participei, já fiz uma constelação online em que a consteladora usou comigo vidrinhos de esmalte. Podem ser representados. Essa é nova, essa é novidade, eu não sabia. E eu até ia perguntar para você que nós estamos, né, atualmente nesse momento aí de pandemia, de isolamento, né, o distanciamento também social. Eu ia justamente perguntar para você a questão da constelação online, se é possível, né, porque até então não tinha visto. Então, é possível também fazer esse trabalho de forma online? Sim, sim. Tanto em grupo quanto individualmente. Que interessante. E é muito interessante também, né? Eu tenho animais, eu tenho pet, eu sei que você tem também, como inclui também os animais hoje no sistema familiar, né? Nem os animais são deixados de lado. Nem os animais, nem as plantas. Então, assim, todos aqueles que fazem parte, né, do convívio familiar, todos eles fazem parte do sistema familiar. E é interessante até, acho que eu até posso colocar aqui, porque não só animais, não só plantas e, enfim, compõem o nosso sistema familiar, como, por exemplo, existiu uma situação em que uma família foi beneficiada por um outro membro de uma outra família. Por exemplo, meu pai, com muitos filhos para criar, trabalhava muito, mas às vezes, mesmo assim, às vezes ainda não dava conta, então ele pegava emprestado dinheiro de um amigo. E num determinado momento, esse amigo falou que não queria receber de volta. Falou, não, só faz aí o que você tem de melhor, se você quiser retribua para alguém que esteja precisando, mas eu não preciso. Então, essas pessoas, ou seja, o meu ciclo familiar foi beneficiado por um outro sistema familiar. Então, esse sistema também foi incluído no meu sistema. Né? Então, as pessoas com quem a gente se relaciona fazem parte do nosso sistema familiar. Né? As pessoas, todas aquelas que estão, que têm um vínculo, né? Que tem essa troca, esse equilíbrio de troca, mesmo que às vezes esteja em desequilíbrio, porque ali, por exemplo, o que diz meu pai teria que devolver o dinheiro,
Mas ele falou, não, eu não quero de volta, que você retribua da maneira que você achar para quem estiver precisando. Então, assim, criou meio que, né, cria-se uma corrente do bem, né, que vai permitindo esse equilíbrio de troca. Por isso que a gente fala, quando a gente fala família, a gente não está falando só do nosso núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, né? Quando a gente tem essa relação, na verdade, ela se replica em todos os outros sistemas, né? Em todos os outros nossos círculos sociais, né? Assim, na escola, nos amigos, aí depois vem o sistema de trabalho, o sistema econômico, o sistema de saúde, o país, a nação, o planeta, os planetas, a galáxia. Quando a gente, né, olha para isso, para essa visão micro e macro, a gente consegue expandir essa visão para todos os outros nossos círculos. Nossa, que profundidade, né? A gente de fora, o leiga, né, no assunto, a gente imagina que é uma coisinha só, vai lá, faz o trabalho, né? Que profundidade. Tem uma pergunta aqui da Margarete. Ela pergunta se padrões comportamentais ancestrais podem se manifestar no campo físico em forma de doença. Sim, podem se manifestar, e é a maneira que o campo, né, usa para trazer o olhar para, por exemplo, caso um membro do sistema, o que mais a gente vê é um membro do sistema que foi excluído, ou porque tinha um comportamento que não era adequado, né, ou porque cometeu algo, enfim, fez algo que não era, né, de novo, bem aceito. E geralmente as doenças elas estão ligadas a uma exclusão. Então, o que o campo faz? O campo, como um controlador, né, como um mediador dessas forças que estão entre o equilíbrio e o desequilíbrio, ele vai movimentar sempre. Se está em desequilíbrio, ele vai movimentar para que o equilíbrio retorne. Então, para que o equilíbrio retorne, quem foi excluído precisa ser novamente incluído, precisa ter o direito dele reconhecido naquele lugar para que o sistema volte a atuar em harmonia novamente. Essa é uma das possibilidades, né? O interessante também das constelações é que ela é muito contextual. Uma coisa que é dita, por exemplo, numa constelação, ela pode não ser válida para uma outra, porque muito se leva em consideração a história pessoal, tanto a história daquele sistema, né, quanto a história da própria pessoa, enquanto indivíduo. Entendi. Então, também, algumas vezes a gente tem o desejo de fazer a constelação pelo marido, né? E já, né? Se denuncia aí. Então, quando você fala em constelação familiar, o indivíduo só pode constelar pela família dele. Aí, no caso, o marido ou a esposa teria que fazer a opção de fazer por ele. Assim, quando eu estou com um problema, eu vou procurar alguma ajuda. Então, eu preciso, por mim, fazer este movimento. Não para resolver, porque eu quero resolver o problema da minha família. Até porque esse lugar fica pesado, né? Isso traz um peso que não é nosso. Então, assim, se a gente vai com essa visão muito de salvador do mundo, a gente pode estar, inclusive, partindo de um lugar errado. Então, se você procura ajuda para resolver algo que é um conflito seu, que vem trazendo sofrimento, né, angústia, enfim, para você, e você procura por você, não para salvar ninguém, mas por você,
aí isso sim tem peso, isso sim tem valor e isso tem força. Quando, aí eu preciso me fazer essa pergunta, eu estou indo procurar isso por mim ou por alguém, né? E se eu estou querendo procurar isso por alguém, por qual motivo eu estou fazendo isso, né? Porque a partir do momento que eu estou no meu lugar, a constelação ela fala muito de lugar, né? De lugar que traz força e de lugar que traz fraqueza, né? E que aí pode entrar em emaranhamentos, que significa repetir padrões, né? Até que eu, do meu lugar, reconheça e assuma o meu lugar naquela postura e haja de acordo com aquele lugar. Quando eu estou, por exemplo, quero fazer uma constelação pelo meu marido, será que é do meu lugar que eu estou fazendo isso? Ou será que eu estou querendo fazer isso por ele? E se é do outro, o outro precisa, né, ter essa vontade respeitada, se ele não quiser fazer, se ele não acredita, se ele não compartilha dessa mesma visão, há que se haver esse respeito. Então, quando fala, né, de integrar, de olhar inclusivamente, é justamente olhar também para esse lugar, para o lugar do outro, com o mesmo respeito que você teria, que você gostaria que tivessem para o seu lugar, né? Porque não é confortável alguém tomar uma decisão por nós, né? E aquilo impactar na nossa vida. Até porque isso pode até ser feito. Eu não faria enquanto profissional, porque a pessoa está querendo resolver um problema que não é dela, né? Ou talvez ela esteja querendo que um problema seja resolvido para que ela seja beneficiada. Mas e o outro, né? Existiu essa comunicação, existiu essa troca, essa fala. Você deseja ajuda? A constelação ela fala muito disso também. Existem as ordens do amor. E enquanto constelador, enquanto formador, né, num curso de formação em constelação, a gente aprende também as ordens da ajuda, que a ajuda que tem força é aquela ajuda que a pessoa faz o movimento de procurar ajuda. E aí, eu do meu lugar, como constelador, o que eu posso ajudá-la é a enxergar se há emaranhamentos, né? Se há nós que precisam ser desfeitos para que cada um siga com o seu caminho mais leve, sem esse peso, né? De carregar algo que não é seu, né? E se colocar no seu lugar de maneira mais leve. Então, é algo que pode até ser feito. Eu acredito que a maioria dos meus colegas não fariam, porque é algo que não parte de um lugar de pertencimento da própria pessoa, né? Parte de um lugar duvidoso, que talvez ela precise olhar para aquilo com mais carinho, com mais reflexão. Excelente, nossa, traz muita clareza, né? Mas uma terapia realmente que beneficia aí muitos seres, muitos núcleos familiares, né? Tem mais uma pergunta aqui da Deia, se todas as doenças são exclusões de membros familiares, ou podem haver aí outras Podem haver situações. várias possibilidades, várias situações. O que existe muito nos relatos, né, dos livros escritos pelo Bert Hellinger, em todas as palestras, em todos os treinamentos que ele deu, e em todas as constelações que eu participei, inclusive durante o meu curso de formação e atendendo, a gente pode dizer que uma grande maioria parte de exclusões. Mas como eu não sei tudo, e a maior libertação de um constelador é poder falar que não sabe, porque a gente pode, inclusive, às vezes até partir de um lugar de arrogância, não, eu sei tudo o que se passa. Não, é preciso olhar para cada caso, é preciso, né, olhar para cada história. Perfeito.
E até porque nós temos, né, hoje disponibilizadas aí várias formas de terapias, várias ferramentas, instrumentos, né? E o ser humano é complexo, não dá para reduzir, né? Ah, eu vou tratar fulano de tal só com isso. Tem essa complexidade aí humana mesmo, né? E eu costumo sempre dizer, eu indico muito a constelação familiar para consulentes também que vêm passar comigo, e eu vejo esse movimento de outros terapeutas também, de muitas vezes indicar porque entende que a questão da pessoa já não é mais só o físico, não é só o mental, mas pode estar no núcleo familiar mesmo. Né? Assim como, de repente, tratou ali a questão no núcleo familiar e já precisa da pessoa desenvolver seu poder pessoal, aí é uma outra ferramenta, né? Mas eu vejo muito essa integração também das terapias, né? E não se exclui. Então, muito boa a sua fala, né? Trazendo todos esses conceitos. Dá vontade de constelar agora. Vamos fazer uma constelação aqui. Mas eu realmente sou, assim, fã da constelação familiar. Já participei, inclusive, com você. Né, e foi muito rico, é muito rico, e traz realmente esse senso, né, de autorresponsabilidade, do não julgamento. Não é fácil mesmo não julgar, né, e sair desse lugar de querer salvar as outras pessoas também é muito importante, né, então muito, muito, muito obrigada em nome de todas as pessoas que estão aqui. Não tem mais perguntas, mas se tiver também ainda alguma dúvida, alguém quiser perguntar algo, mesmo que seja diretamente para a Maria Angélica, no vídeo que vai ser disponibilizado no YouTube, nós colocaremos os contatos dela, e também pode perguntar para a gente, né, no Instagram, no Facebook mesmo, nós vamos fazer o redirecionamento aí de possíveis dúvidas. Maria Angélica, muito obrigada mesmo. Não tendo mais perguntas, vamos encerrar, porque eu sinto assim que você falou muita coisa, né? Tudo muito pertinente. O Marco aqui colocou gratidão pela iniciativa, e é uma iniciativa mesmo de trazer possibilidades de cada um buscar em si a própria cura, se tornando pessoas melhores para melhorar as coisas ao redor, né? É um pensamento muito das PICs, aí a Maria Ângela fala muito, a Thelma também fala bastante, de cuidarmos da saúde, né, para não termos que cuidar da doença. Então, em nome de todas as pessoas aqui participantes e das que ainda vão ver também esse material, muito obrigada mesmo. E muito sucesso para você com esta terapia, com as outras terapias que você atende também, tá bom? Muito sucesso mesmo, e que seja contribuição para muitas pessoas. Gratidão. Muito obrigada. Então, gente, gratidão. Até o próximo encontro.